Então hoje eu vou trazer uma questão da EFON sobre contatos sucessivos entre cargas que não têm o mesmo raio, né, que raios diferentes. Então muda um pouco de quando tem raios iguais, é um pouco mais complicado assim, dá mais trabalho, tá? Mas não é nada de outro mundo também. Então vamos aqui para o enunciado. Quatro esferas condutoras A, B, C e D, de raios R, 2R, 4R e 8R, respectivamente, possuem a mesma carga elétrica, igual a Q. Igual a Q. Tais esferas estão suficientemente afastadas uma das outras, de forma que a distribuição de cargas não seja afetada. Suponha que a esfera A seja colocada em contato elétrico com a esfera B por um fio condutor metálico, tá? Então, meu primeiro contato é entre a esfera A e a esfera B. E, após um certo tempo, o fio seja retirado. Após isso, a esfera A é posta em contato elétrico com a esfera C pelo mesmo mecanismo. E, novamente, após certo tempo, o fio é retirado. Então, meu segundo contato é entre A e C. Tá. Finalmente, a esfera A é posta em contato com a última esfera D, da mesma forma que as anteriores, e afastada. Considerando que as esferas tocaram apenas entre si ao final do processo, a carga elétrica de A será. Então, meu terceiro contato vai ser entre a esfera A e a esfera D. Ele quer saber o meu QA final. Tá? Então, qual vai ser esse QA final? A carga de A final. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês lembrem? A lei da conservação de cargas, ou seja, o somatório das cargas antes do contato, ele é igual ao somatório das cargas depois do contato. Então aqui, ó, para a minha primeira situação, o que é que eu tenho? Eu tenho QA inicial mais QB, e ambas valem Q, tá? Inicialmente, ó, vou botar aqui do lado, inicialmente, todas as cargas têm o valor Q. QB é Q, QC é Q, e QD é Q também. Beleza. Então, antes, QA mais QB, o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois. Então, eu vou dizer que é QA' mais QB', tá? Isso aqui é para a minha primeira situação, que é entre A e B. O que é que vocês têm que lembrar? Após ser estabelecida a lei, vão entrar em contato por meio desse fio. Após estabelecer o equilíbrio eletrostático, o potencial depois de A é igual ao potencial de B, que é igual a V. Ou seja, depois do contato ali, quando ainda conectado, tá? Não retirei o fio, eles vão adquirir o mesmo potencial. Isso depois. Ou seja, qual é a fórmula do potencial de um condutor esférico? Constante vezes a carga depois do meu contato, porque é depois que eles vão adquirir o mesmo potencial, dividido pelo raio dessa carga, é igual a VB, que é o K, QB', que é a carga de B depois, sobre o RB. Tudo isso é o mesmo potencial. Beleza, ó. K com K, então Q a linha, RA é R, Rzinho, igual a QB, linha, sobre RB, que é 2R, tá? Ele deu ali inicialmente, 2Rzinho. Então, R com R, que a linha é igual, 2 que a linha, né? Eu passei o 2 multiplicando, é igual a QB'. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo relacionar com essa primeira equação que eu encontrei. Então, QA mais QB é 2Q. Ambas inicialmente têm o mesmo valor, o mesmo módulo Q. Isso é igual a Q a linha, mais QB'. Só que QB' aqui é 2Q a linha. Encontrei aqui, ó. Ó, aí beleza, 2Q é igual a 3Q a linha. Portanto, após o primeiro contato, a carga que A vai adquirir é de 2 terços de Q, tá? 2 terços de Q. Aqui é a minha primeira carga. Deixa eu botar aqui. Um momento. Acho que é esse aqui, né? Não, ainda continua igual. Mas deixa assim mesmo. Tá. Essa aqui é após o primeiro contato. O que dá para tirar desse primeiro contato aqui? O que dá para tirar? Essa fórmula aqui, ó. As cargas deles depois é proporcional aos raios. Ou seja, o QA, que seria minha carga depois ali do contato, sobre o raio dele, é diretamente proporcional, tá? Eles são proporcionais. Então dá para chegar a isso em todas? Sim, ó. Então isso aqui é após o primeiro contato, tá? Então esse aqui, e QB, linha, seria o dobro. Seria 4Q sobre 3. Só que a gente não vai usar mais o QB, né? Agora vem o segundo contato. O segundo contato é entre A e C. Só que lembrem que A agora, a carga de C continua sendo Q, porque a gente não mexeu nela, mas a carga de A vai mudar agora. A carga de A agora é o quê? É 2 terços de Q, certo? Então vai ficar como? Ó, entre A e B. O somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois. Aí vai ficar o Q a linha mais o QC. Isso aqui é o somatório das cargas antes do contato, tá? Isso aqui já é a minha segunda situação. Lembrem que a carga de A mudou, certo? A carga de C permanece a mesma. Isso é igual ao somatório das cargas depois. Depois eu vou dizer que QA, duas linhas, tá? Essa é depois do segundo contato. Mais QC linha, que seria depois do contato também. Ok, igual ao somatório das cargas
depois do contato. Aí vai seguir essa mesma lógica aqui, ó. O potencial delas vão se igualar depois que restabelecer o equilíbrio eletrostático. Então, o VA duas linhas é igual ao VC linha, que é igual a V. Os potenciais vão ser iguais. Ou seja, K vezes a carga de A após o contato sobre o raio de A, que é Rzinho, é igual a K vezes a carga de C depois do contato, que é QC', sobre o raio de C, que é 4R, tá? Ele fala aqui em cima, 4R, tá dando pra ver, né? Tá. 4R, então K com K, R com R, QC' é igual a 4Q'. Beleza, mesmo padrão, tá? Percebam que é o mesmo padrão, não é tão difícil, só é trabalhoso. Tá, então Q' é o quê? É 2Q sobre 3, mais QC, que a gente não tinha mexido, continua sendo Q. Q', repito, duas linhas, perdão, mais QC', que é 4, QA duas linhas, mais 4, QA duas linhas. Então vai ficar 3 vezes Q dá 3Q, mais 2Q dá 5Q. Então fica 5Q sobre 3, 5Q sobre 3, é igual a 5QA duas linhas. Ó, 5 com 5, QA, QA duas linhas é igual a Q sobre 3. Achei agora o novo valor de QA duas linhas, tá? Que seria depois do segundo contato. Agora tem o meu terceiro e último contato, tá? Meu terceiro e último contato vai ser o quê? Vai ser entre a esfera A e D. Esfera não, carga, né? Carga A. Quando eu tô, deixa eu ver, ele fala esfera mesmo. Esfera A e esfera D. Só que lembrem que a esfera D continua tendo a carga Q, porque a gente não mexeu com a esfera D. Mas a carga A agora tem um novo valor, que seria o Q sobre 3. Então agora é entre A e D. Então, o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois. Antes é o quê? É o QA duas linhas, que foi o que a gente encontrou aqui, ó, a gente mexeu com QA. O QD continua sendo o mesmo, que a gente não mexeu com ele, seria Q. Isso é igual ao QA três linhas, que é a carga de A depois do terceiro contato, mais o QD', que é depois desse contato. Beleza. Mesmo ideal. Depois de estabelecer o equilíbrio eletrostático, o potencial em A, três linhas, é igual ao potencial em D, linha. Isso vai ser igual a V. Tanto faz. Então, K vezes a carga de A após o terceiro contato sobre o raio de A, que é Rzinho, é igual a K vezes a carga de D após o contato sobre o raio de D, que é 8R, tá? Ele fala ali em cima, 8R é o de D. Sobre 8Rzinho. Então, K com K, Rzinho com Rzinho, portanto, QD' é igual a 8QA'. Três linhas, né? Que é depois desse terceiro contato. Vamos utilizar agora essa fórmula, então vamos lá. QA duas linhas é o que? É o Q sobre 3, já tinha encontrado. Q sobre 3. D, a gente mexeu com D até agora? Não, então continua com o mesmo Q lá em cima, mais Q é igual a QA três linhas, QA três linhas, mais QD, que é 8QA três linhas. Beleza, então vai ficar 3 vezes Q vai dar 3Q mais Q, 4Q sobre 3. Então 4Q sobre 3 é igual a 9QA três linhas. Portanto, QA três linhas é igual a 4Q sobre 27. Seria meu gabarito, né? 4Q sobre 27. Vamos ver aqui. Alternativa E, gabarito E. Tá, então o que é que você tem que lembrar? Dessa propriedadezinha aqui, ó. Após o contato, com o fio ligado ainda, eles vão adquirir o mesmo potencial. A partir daí a gente consegue calcular uma relação entre as duas cargas que estão ali postas em contato. Feito isso, você usa a lei de conservação de cargas. O somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois, tá? Aí fica meio que um sistemazinho, sempre. Então, reparem que é trabalhoso, porém não é difícil. Se você souber dessas relações, não é difícil, certo? Então ficamos aí com o gabarito E. Qualquer dúvida é só mandar aí nos comentários.